Boa noite, galerinha. Tudo bem? Bom, depois de eu acabar de ler aqui o livro, né, da UERJ aí, o que vai ser cobrado na segunda prova de qualificação, que será feita somente em setembro, né? Assim na Terra como embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Aí eu fiquei pensando, bom, gravo esse vídeo para falar das primeiras impressões, ou não, ou espero para depois. Aí resolvi fazer uma resenha aqui, inicial. Claro que a gente vai trabalhar com muito mais cuidado, né? E, durante o ano, como a gente sempre fez aí no último ano, né? A gente vai fazer um estudo de todos os personagens, um estudo do ambiente, mas eu resolvi fazer esse livrinho desde já, né? Até porque é interessante, a gente procura na internet e tem muita pouca coisa sobre esse livro, né? Então já é bom a gente trazer aqui para criar esse ambiente aí para vocês sobre essa narrativa que me impressionou muito. Quando eu li a sinopse do livro, eu fiquei pensando assim, bom, livro sobre violência. Aí fui buscar algumas informações sobre a autora, algumas supostas ligações dela, como eu já falei em vídeo anterior, com Rubem Fonseca, né? Esses cenários violentos, personagens um pouco embrutecidos, né? E fiquei pensando, mas, poxa vida, uma leitura, nós, né, que convivemos nesse mundo tão violento, tão embrutecido, né, com pessoas tão embrutecidas, com ideologias tão embrutecidas que, inclusive, estão no poder no Brasil, em outros lugares do mundo, o que essa literatura traria de diferente, né? Eu meio que duvidei da capacidade de convencimento da obra para, né, a minha percepção, já que nós convivemos num mundo tão carente de de um olhar, né, de alteridade com o próximo, com respeito, com ética, ética aí da palavra grega original que vem de ethos, então, de cuidado com o outro. Então, nesse mundo tão individualista, egoísta e violento em que nós vivemos, né, onde nós conseguimos produzir embrutecidos, eu duvidei um pouco da capacidade desse livro e me surpreendi, ao meu ver, de uma forma positiva, né? E gostei de ver a minha tese quebrada, de que esse livro não conseguiria me convencer. Isso é o espantoso do livro, né? Realmente eu comecei a lê-lo e li numa velocidade incrível, né? Li em uma pouco menos de uma tarde, né? Umas 3 horas. E ele foi aquela leitura que você pega, né, e vai, né, um thriller, né, como se fosse um filme assim de muita ação, de muito suspense, é, claro, claro, né, com um cenário extremamente bruto, né, e com personagens extremamente embrutecidos. Aqui nós temos a natureza humana, já que a gente vai falar aí durante o ano inteiro, né, nas aulas de filosofia, uma natureza humana embrutecida, uma natureza humana negativa, né? Aquele homem que é o lobo do homem, é um homem ali de Hobbes, né? Hobbesiano. Os homens, né? Os personagens aqui do nosso livro, todos os personagens masculinos, né? Mas, aí vocês poderiam já me perguntar de antemão, há uma associação entre violência e masculinidade? Violência e gênero masculino? Bom, a gente pode discutir isso também, né, mais à frente, mas é só uma questão inicial. Bom, o livro. Vamos falar da capa, né? Para falar do livro, né? Ele apresenta aqui um javali, né, na capa. É uma arte muito bonita, né? O título, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Então, essas pessoas embrutecidas, elas vivem, né,
na terra e embaixo da terra, enquanto vivas e quando mortas, da mesma maneira, porque são pessoas embrutecidas. Então é uma mensagem já bem brutal, né? A princípio. O livro, ele é aberto com uma epígrafe, o que já vai nos dar aqui um indicativo de que nós temos um personagem protagonista nessa história, tá? E essa epígrafe é uma fala de um dos personagens, que é o Bronco Gil, que é realmente o protagonista aqui dessa história. Então, no fim, somos todos livres, porque no fim estaremos mortos. Então, somente a morte pode causar, de fato, a liberdade. Então, esses personagens são personagens que estão totalmente presos a esse universo hermético, não só do livro, né? Mas esse universo hermético é como se fosse uma metáfora da própria sociedade que nos aprisiona às suas normas, às suas éticas, às suas brutalidades, violências, enfim, né, a tudo isso. Então estamos presos aí nessa teia mundana. E os personagens aqui, né, nesse universo que é completamente hermético, né, que é o universo da cadeia. Eles são personagens, né, que estão numa cadeia, e até mesmo quem representa, né, o Estado, né, o Estado e os apenados, eles estão presos nesse universo, né? Eles não conseguem se livrar desse universo completamente fechado, completamente hermético, com regras próprias, ou com ausência de regras, né? Porque, como, como a gente está falando aqui desde o início, eu já usei várias vezes, né, de forma proposital, tautológica, a palavra, né, embrutecidos. Então, esses homens que estão ali, eles estão, independente da hierarquia, né, de quem é o chefe do presídio, quem está representando o Estado, quem é o apenado, né, eles estão totalmente presos nessa teia. Por isso que esse universo é o universo do sistema panótico de poder. Aí já vou fazer aqui uma primeira inferência ao Michel Foucault, o grande pensador, filósofo, né, do século XX, e que vai tratar desses ambientes, né, as cadeias, a escola. Me lembra também muito um grande pensador da psicologia, que é o Irving Goffman, né, que vai trabalhar com essas instituições que são fechadas, que são panóticas, que têm regras, né, que são centradas, né, nelas mesmas, né? Então, são instituições que prendem, não só no sentido de você ser um apenado, né, do Estado, mas prendem emocionalmente também. Quem controla a instituição também é controlado por esse sistema totalmente fechado, né? É como se fosse uma grande teia, né, que vai prendendo todos os indivíduos dentro dessas relações, né, que, de forma a se mesmerizar, a se repetir, eles acabam criando ali um cotidiano, uma lógica de poder, e que no fim, nessa lógica de poder, você não sabe quem é de fato o mais poderoso, né? Esse poder, ele é diluído em cada um dos personagens, né? Porque a gente vai ver ali que o poder pode estar ligado à força, né, física de um personagem, que é o próprio caso aqui do Bronco Gil. O poder pode estar representado na esperteza de um personagem, que é o Pablo. O poder pode estar representado em você ser um possuidor, né, das armas. E você ter um cargo dentro da hierarquia desse presídio, que é o caso especificamente do Melquiades, né, que é o chefe do presídio. Então, esse poder, né, que controla tudo, né, que é um mundo fechado, hermético em si mesmo, né, paranoico também em si mesmo, violento, bruto, embrutecedor, com a capacidade de embrutecer, animalizar o humano, é esse sistema
panóptico, tá? Então aí fez uma referência a Michel Foucault e, de certa forma, é muito interessante, né? Eu achei muito interessante a escolha da UERJ, tá? Começando com Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, aí vindo aqui para esse livro, né? E depois ir parar com 1984, George Orwell, que, de novo, vamos ter que falar desse sistema panóptico fechado, só que agora, né, controlado pela tecnologia, né, pelo grande Big Brother, né, por esse excesso de informações e de controle dos universos privados e públicos dos indivíduos, dos seres humanos, né? Então, de qualquer forma, a gente percebe aqui, sobretudo nesse segundo livro e no terceiro livro, que é o livro da redação, essa ideia de controle, essa ideia de sistema, essa ideia de universos que são herméticos e que só deixam que, ou melhor dizendo, né, nos quais o ser humano só pode ser livre, e a ideia de liberdade é uma ideia vendida, né, pelo capitalismo, mas o ser humano só pode ser livre, só pode estar desamarrado, fora da teia, quando ele morre. Então, essa é a abertura, essa é a epígrafe do livro, remetendo ao protagonista da nossa narrativa. Acho que uma outra grande questão, que a gente já está trabalhando aqui também, para além do sistema panóptico, é a questão de você ter uma grande discussão aí que, a priori, ela não aparece assim como uma grande tese do livro, mas que você passa a... Quando você vai... Eu costumo dizer, né, que todo texto, né, ele tem várias camadas, múltiplas camadas interpretativas. E quando você vai penetrando essas camadas, né, você tem uma questão aí muito interessante, que é a discussão entre embrutecimento e civilização. Os dois são processos, né? O processo de embrutecimento e o processo de se tornar civilizado, certo? Por que eu digo isso? Porque a gente, nós somos herdeiros, ainda, claro, né, que no mundo atual, completamente distópico, completamente pós-moderno, né, mas ainda somos herdeiros da ideia iluminista de, né, você galgar, você alcançar, né, uma civilidade através do processo de progresso, né? Essa ideia de progresso aí são os lemas, né, da bandeira do Brasil, né? O progresso leva à ordem, a ordem leva ao progresso. É claro que no Brasil isso é invertido, né? A ordem que leva ao progresso. Então é você primeiro se enquadrar para depois você chegar ao processo, né? No Brasil isso é mais autoritário, né? É típico da nossa cultura política e da nossa ideia de civilização patriarcal autoritária, correto? Então, há uma crença iluminista, por mais que ela esteja hoje difusa, né? Sobretudo no mundo que duvida da ciência, né? Duvida da possibilidade científica de interpretar o mundo, né? Num mundo hoje que a gente vê aí pessoas defendendo terraplanismo, onde a religião ganhou um aspecto de moralidade, de controle social incríveis, certo? Então, mas a gente ainda trabalha com essa ideia de tornar o indivíduo civilizado, né? E nós temos instituições para isso. A escola, a própria religião. Então, isso vai civilizar, isso vai enquadrar o indivíduo dentro de uma noção de ética, de uma noção de pertencimento social, né? Então você tem a gente acredita, né? Até porque se a gente não acreditar, se a gente não acreditasse, né, a gente não colocaria nossos filhos na escola, a gente não levaria nossos filhos, né? A gente não apresentaria igrejas, enfim, projetos, instituições, né, que tendem a criar essa ideia de que você pode, né, dar à massa, né, uma educação, uma formação e uma ideia de pertencimento social, né? Só que, por outro lado, quando a gente entra num universo desse, né, que a gente realmente cai ali dentro de uma prisão,
né, de um universo totalmente embrutecido, violento, onde cada um tem sua própria ética, né? Parece, em alguns momentos, né, que todos ali, né, são predadores de todos, né? Então, onde você tem esse excesso de individualismo, né, que caracteriza sobretudo a nossa sociedade pós-moderna, né, onde você não consegue criar uma ideia de partilha, uma ideia de que nós temos aqui dentro, né, uma ética nossa, né? Não, muito pelo contrário, eles estão todos matando todos, são lobos matando lobos. É praticamente a sociedade hobbesiana, a sociedade inicial, né, que segundo Hobbes, né, humana, né? Então aquela sociedade totalmente caótica, né, onde é a famosa é a sociedade no qual prevalece, né, a ideia do olho pelo olho, né? Então, é uma sociedade completamente sem ordem, né? Os homens em seus estados primitivos e, nesse sentido, né, animalizados, embrutecidos, certo? E que estão ali somente tentando sobreviver, né? A liberdade para muitos desses personagens é algo impossível, né? Ela é um sonho para mas é muito mais um orgulho, né? Uma provocação, né? Eu quero estar livre para, por exemplo, Branco Gil, né? Para o Pablo, mas todos os personagens estão completamente, né, embrutecidos e adentram as suas peles, né, aos seus corpos, né, a ideia de que eles jamais seriam livres, jamais sairiam dali, né, e que aquele era o mundo que existia, né. Então, o sistema, aí que entra a grande pergunta desse vídeo aqui, né. O sistema, ele pode, né, para além da nossa utopia civilizatória, né, o sistema ele pode embrutecer o convívio social, a sociedade, ela pode embrutecer o homem, né? É como se a gente estivesse pensando ao contrário, né? A gente, como educador, a gente pensa que a educação, né? Isso é uma partilha que temos, né? Senão a gente não seria professor, né? A gente acredita que a gente está melhorando o indivíduo, né? Aprimorando, né? Para usar um conceito aí do Kant, né? Aprimorando, esclarecendo o indivíduo, né? Tratando dessa ideia bem platônica e kantiana de você poder amadurecer, né? Esclarecer o indivíduo, né? Tudo isso como um processo, como eu acabei de dizer. E a gente pode fazer o contrário também, embrutecer um indivíduo. Alguns ambientes, como esse sistema aqui, como esse sistema mundo desse livro, né? Com seus códigos, né, com sua linguagem violenta, ele pode embrutecer o indivíduo, transformando essa pergunta de forma menos filosófica e mais prática. A prisão, ela embrutece o indivíduo ou ela melhora o indivíduo? Então, essa é a questão que eu queria deixar aqui a princípio, né, nesse livro, nesse vídeo, perdão, né? Eu não vou falar muito hoje, né, dos personagens, né, dando características a cada um, que isso eu vou deixar para vídeos futuros. Por exemplo, o Valdênio, que é o velho, né, que sobrevive ao sistema, é o cara que cozinha, então ele tem sempre algo a oferecer para o sistema. O Melquíades, né, que é o chefe do presídio, né, é o agente do Estado que age, né, por intuito, por, é, por quase que um instinto próprio, né? Ele que é o detentor de várias armas, que tem uma linguagem extremamente, uma linguagem, né? E eu entendo linguagem não só como retórica, mas como ação, mas extremamente violento, né? É um personagem que sintetiza o miliciano, né? O cara que ele ele está vinculado ao Estado, ao sistema de segurança, mas ele está acima a partir do momento que ele é a lei, ele incorpora a lei. A lei vira um universo próprio dele, né? Que ele se apropria disso. Então você tem ali a questão do patriarcalismo com com a lei, né? A lei que deveria ser pública, mas é privada. Então tem uma questão de
patrimonialização, né? Estou chutando aqui, inventando aqui uma palavra, né? Da lei. Então a lei se torna ele, né? Se torna o ponto de vista dele, né? Você tem outro agente do Estado, né? Que é o taborda, né? Que é o agente omisso, medroso, né? Que não vai fazer a denúncia, né, do que existe dentro do presídio, né? Então eu não vou falar dos personagens ainda, né? E quero que vocês reparem, né, que o Javali é uma figura fundamental, não só por estar na capa do livro, mas por ser uma metáfora do livro. Metáfora resumida, e já vou dar a dica aí para vocês, né, de leitura, de interpretação, na página 134, quando Ana Paula Maia vai nos dar ali a dica da metáfora do javali para a gente entender o comportamento humano. Só para fechar esse vídeo aqui, que já está longo, né? O javali, ele é um animal predador. E ele vai ser presa do animal mais perigoso, do maior predador do planeta, que somos nós, seres humanos. Então tem uma tese aí, né? Uma tese de que nós, seres humanos, né? Aí sim, respondendo a questão que eu deixei, né? Nós tendemos ao embrutecimento, a animalização, né? O ponto de vista da Ana Paula Maia me parece, né, bastante hobbesiano. Então é isso, galera. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Passem o vídeo aí para as pessoas. E claro, estaremos fazendo os vídeos de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. É claro que Lima Barreto, né? Por isso que até que eu gravei esse vídeo e coloquei aqui, né? Lima Barreto, a gente tem vários vídeos, várias pessoas comentando, né? É um autor super conhecido, e a nossa autora, ela é um pouco menos conhecida, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de apresentação sem me ater aqui, né, a uma cronologia de obras, né, que a gente vai precisar ler durante o ano. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana.